De acordo com as regras atuais, o objetivo de impedir que o governo financie despesa corrente é justamente para que ele não enche a máquina pública, por exemplo, aumentando o número de servidores públicos, que é uma despesa elevada, e que financie essa despesa com dívida, que é algo que precisa ser repagado e com juros. Então, todo aumento de despesa deve vir com uma previsão de aumento de arrecadação, senão não se deve aumentar a despesa corrente porque ela se torna inviável, até porque esse gasto com mais servidores não é um gasto produtivo, não é mais servidores que vai fazer o país crescer, se tornar mais produtivo e assim conseguir repagar aquela dívida que foi contraída. Estamos falando do governo. Então, via de regra, isso vale para o Brasil, para vários países, é permitido se endividar para financiar investimento público que, em tese, vai retornar para o país, melhorando infraestrutura e permitindo um crescimento maior. Então, esse é o objetivo. Acontece que, muitas vezes, essa despesa corrente e o gasto que às vezes é incrementado, por mais que haja uma previsão de arrecadação maior, isso é uma previsão. E dependendo do ciclo da economia, o que acontece na fase de recessão, as despesas do governo, elas são, em larga medida, fixas. Não podem ser cortadas rapidamente, ao contrário de uma empresa. Mas se a economia está numa fase de recessão, a arrecadação cai, o que vai acontecer? O déficit do governo vai aumentar. E nesse momento o governo precisa se endividar, ou acaba sendo uma das únicas formas que ele consegue manter o gasto, ou consegue bancar esse gasto, se endividando, ou também expandindo a base monetária, imprimindo dinheiro para bancar as contas, que é o que no Brasil é bem mais difícil de fazer hoje em dia, é o que acontece ainda na Argentina, em alguns países que não têm previsões institucionais que impeçam a impressão de dinheiro sem nenhum contrapeso, sem nenhum tipo de cheque. A dívida que nós temos hoje é uma dívida que vem sendo acumulada há décadas, então é uma dívida realmente histórica, a gente está repagando a dívida passada. E por que contraímos dívida passada? Porque não conseguíamos bancar as despesas apenas com arrecadação tributária. Aí que vem o déficit fiscal, que acaba sendo coberto por dívida, aquela dívida muitas vezes não consegue ser repagada, então a gente emite mais dívida para pagar a dívida passada, e essa é a história da dívida pública na maior parte dos países. Quase nenhum paga por completo a sua dívida, ela vai sendo rolada. Muitas vezes ela aumenta em proporção ao PIB, às vezes diminui, mas quitar a dívida pública inteira, eu não lembro do último país que fez isso na história contemporânea. Então, a dívida acaba sendo um fardo do passado que a gente precisa repagar. Até porque os credores dessa dívida pública somos nós. São fundos de pensão, são investidores estrangeiros também, mas uma boa parte é dívida. Nós somos os credores do Estado. Então, é por isso que ele acaba tendo que emitir nova dívida para pagar a dívida passada.